Rádio França Internacional. H 10 hora de Paris. Esta quarta-feira temos o nosso habitual Magazine Artes, hoje preparado por Karina Branco, mas para já vamos ouvir o convidado de Neide Ribeiro. Convidada. Em Portugal, o Centro Padre Alves Correia foi criado em 1992 por uma congregação religiosa e tem como missão ajudar os centenas de imigrantes dos países de língua oficial portuguesa, PALOP, que chegam a Portugal para receber tratamento médico. Ana Mansoa, diretora executiva da instituição sem fins lucrativos, reconhece que ao longo dos últimos 30 anos o Centro Padre Alves Correia continua a lutar contra burocracias que dificultam a autonomia destes cidadãos que chegam muitas vezes sem dinheiro e sem um sítio onde ficar. Nós acompanhamos pouco essencialmente pessoas que vêm ao abrigo de protocolos de saúde, chegam a Portugal para vir fazer tratamento médico. Habitualmente as coisas até funcionam bem na articulação entre o Ministério da Saúde do país de origem e o Ministério da Saúde português, mas não funcionam tão bem na articulação entre os Ministérios da Administração Interna e, enfim, na própria gestão depois daquilo que é a ajuda pecuniária que os países de origem estariam obrigados a garantir. E, portanto, muitas destas pessoas vêm sem dinheiro para comer, sem sítio onde viver. Como é que se faz para que essas pessoas sejam autónomas, sejam independentes financeiramente até? Sim, é um processo moroso, que implica aqui a articulação de várias respostas, várias entidades, a maior parte delas da sociedade civil, que acabou por se organizar para conseguir garantir uma resposta que a nosso ver, o Governo devia garantir. Há aqui duas vias de autonomização destas pessoas. Ou conseguimos, de facto, articulação com respostas sociais nossas, para que estas pessoas consigam ter um apoio social, pelo menos durante o período em que cá estão, para que possam ter acesso à habitação digna, para que possam ter acesso a medicamentos que não estão incluídos nos tais protocolos. Este é um caminho. Outro caminho, que é o que nós potenciamos, desde que a pessoa tenha elegibilidade para isso, é integrar a pessoa no mercado de trabalho. Algumas destas pessoas, a situação de doença que as traz a Portugal e o visto de entrada em Portugal permite que trabalhem, outras não. Mas aquelas que é possível, é por aí que nós vamos. Portanto, integrá-las no mercado de trabalho, dar-lhes acesso a um trabalho digno, dar-lhes acesso à formação, que somos nós também que disponibilizamos, a nível de competências básicas, português, competências digitais, etc., para que elas passem a ser cidadãos com a sua identidade e com a sua dignidade no país que as recebe. É um processo fácil? Não, é um processo muito difícil, muito moroso. Tenho que dizer que o reconhecido internacionalmente, as políticas públicas que o Governo adotou neste período transitório de pandemia e, portanto, foram produzidas leis que protegiam estas pessoas durante o período de pandemia, trouxeram-lhes a possibilidade de os seus documentos, mesmo caducados, lhes permitirem ter acesso à saúde, acesso à educação, etc. Mas depois esbarramos, como já esbarrávamos antes, mas agora ainda mais, nos próprios serviços. Portanto, numa falta de formação de quem está nos serviços, muito logo a nível dos serviços administrativos. Estou a falar dos centros de saúde, estou a falar das escolas, estou a falar dos hospitais, que não estão informados muitas vezes sobre o enquadramento legal destas pessoas e que acabam por lhes vedar o acesso a direitos que eles têm. Uma burocracia. Uma burocracia muito grande, um desconhecimento muito grande da regulamentação. E, por vezes, também acredito que uma grande dificuldade do ponto de vista humano de conseguir garantir a resposta a estas pessoas. Respondendo à sua pergunta, não é um processo de todo fácil. Já não era quando tínhamos um CEF, embora caduco, mas que se ia mantendo em funcionamento. Não o é agora, que estamos também com muitos dos processos indefinidos, ou suspensos, ou muito atrasados, mas de facto há uma série de burocracias e de constrangimentos que estas pessoas enfrentam e que não têm muitas vezes competências de literacia para conseguir compreender, para conseguir de forma autónoma e muitas vezes nem com o nosso apoio conseguir driblar. Não é? Como é que se explica esta lentidão? Eu acho que, por um lado, acredito que tenha que ver com a própria estruturação dos serviços, com se calhar uma dedicação à melhor definição de processos que eu acho que tem que ser feita neste processo também de remodelação que acredito que o Ministério da Administração Interna esteja a levar com muita seriedade. Depois, a própria
complexidade do sistema jurídico eu acho que também não facilita. E depois há aqui uma questão muito importante que tem que ver com a própria relação entre os países que assinaram estes acordos e que têm a ver depois com a soberania dos Estados. Acordos que deviam ser atualizados? Revistos, não é? Muitos, não é? Têm 30, 40, 50 anos e nunca foram revistos, nunca foram atualizados. Esta situação terá sido bastante afetada por uma crise sanitária. Qual é que é a realidade neste momento? Deparámos-nos logo no primeiro confinamento com fragilidades graves desta população. Portanto, estamos a falar de pessoas que habitualmente as que estão inseridas em mercado de trabalho, muitas delas têm trabalhos precários, muitas delas sem contrato de trabalho ou contratos temporários e que, assim que rebentou a pandemia, viram esses contratos serem anulados ou foram encaminhadas para a rua. E, portanto, muitas delas sem acesso à proteção social, porque depois toda esta morosidade da regularização no CEF, como eu dizia, depois traz todas estas consequências, não é? Portanto, a pessoa até desconta para o regime de segurança social, até paga os seus impostos, mas como não está regular, não tem acesso à proteção social. Portanto, e temos pessoas que chegam a estar nesta situação 2, 3, 4 anos. Esta foi um dos principais desafios que estas pessoas enfrentaram. Decorrente disto, as pessoas que já tinham a sua vida minimamente organizada viram-se sem meio de subsistência. Tivemos um grande aumento de procura de apoio de bens essenciais, de alimentos, produtos de higiene, próprias máscaras, desinfetantes. As pessoas não tinham dinheiro para adquirir. Portanto, logo naquela fase inicial em que se pagava 25 euros ou 30 euros por uma máscara FFP2. Portanto, era uma despesa extra que as pessoas não contavam. Não tinham. E, portanto, a carência económica levou muitas destas pessoas para uma grave crise social. Deixaram de ter o que comer, deixaram de ter o que dar de comer aos seus filhos. E isso, de facto, veio agravar não só a situação de vida das pessoas, mas a situação de doença. Portanto, recordo que a maior parte destas pessoas estão cá ou porque são insuficientes renais ou porque são doentes cardíacos, ou não tendo acesso à alimentação, não tendo acesso a medicamentos, acabam por ver agravadas as suas situações de saúde. E, portanto, nós deparamos-nos agora com o regresso destas pessoas, depois, ou um ano e meio depois, em situações de saúde muito mais graves do que tinham há um ano e meio atrás, em situações de vulnerabilidade económica e social muito mais graves do que já viviam na altura. Mais dependentes de nós. Portanto, nós vimos, inclusive, obrigados a aumentar o tempo de atendimento. Esta é uma matéria. Outras duas teve a ver com o agravamento dos índices, dos indicadores de saúde mental destas pessoas. Outra das áreas na qual nós sentimos, de facto, um grande agravamento das condições foi no acesso à habitação. Muitas destas pessoas ou viviam em casas partilhadas com outras pessoas ou com arrendamentos baixos. Tivemos muitos despejos e continuamos a ter. Portanto, pessoas que deixaram de conseguir pagar as suas rendas porque ficaram sem os seus empregos. Mesmo havendo um período durante o qual os senhorios estavam proibidos de despejar estas pessoas, mesmo assim tivemos várias intenções de despejo que conseguiram ser controladas porque, entretanto, a lei protegia as pessoas. Começam agora a receber ordens de despejo e estamos a falar de, a maior parte, mulheres sozinhas com os seus filhos. A última matéria que eu gostava de referir foi no acesso à educação. Portanto, este foi um dos grandes nossos campos de batalha logo no primeiro confinamento. As crianças tiveram que ficar em casa e muitas delas não tinham o material que lhes era exigido. Precisamente, nem material, nem muito menos computadores. Não foram elegíveis erradamente, por uma má interpretação da lei, para terem acesso aos computadores que foram distribuídos às crianças que tinham acesso ao regime de proteção social nas escolas. Foi uma matéria na qual o CEPAC e outras instituições tiveram que intervir e reportar ao Alto Comissariado para as Migrações e ao Ministério da Educação, e que em alguns casos acabou por ser resolvemos nós, como cenas e com amigos, para conseguir disponibilizar computadores a estas crianças, e depois mais tarde chegaram alguns computadores das escolas às crianças ironicamente, quando se deu o regresso às aulas. Pode dizer que, no fundo, esta crise deixou marcas profundas na sociedade portuguesa. E que vão demorar anos até serem restauradas. Se assim é para um português que, vivendo situações de grande adversidade, tem acesso a um regime de proteção que os protege, de alguma forma, mais ainda nestas pessoas que, apesar de muitas delas pagarem os seus impostos e cumprirem com as suas obrigações fiscais, estão frágeis e estão desprovidas de ter acesso a um regime de proteção social. As palavras de Ana Mansoa, diretora executiva do Centro Padre Alves Correia, em Portugal, ela que foi a nossa convidada esta quarta-feira.